paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 13, versículos 1 até o versículo 8, que nos diz assim: Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também, não vos sou inferior. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Tomara que vós calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade e por ele anunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Queridos, chegamos ao capítulo 13 do livro de Jó. E aqui, em sequência ao capítulo 12, que Jó começou a sua defesa diante das palavras de Zofar ou Naamatita, nós vamos perceber que Jó, ele reconhece que os seus amigos, eles, se tivessem mantido o seu silêncio, eles de fato teriam feito o seu maior ato de sabedoria. Portanto, nesta reflexão de hoje, nós vamos analisar duas situações que Jó manifesta, aliás, três situações que Jó manifesta aqui nesse capítulo. A primeira delas, que nós vamos perceber, está no versículo 3, quando Jó diz: Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Essa expressão de Jó revela o sentimento de alguém que conhece Deus e sabe que ele pode abrir o seu coração diante dele, porque mesmo Deus sendo, como está registrado na sua palavra, amor e ao mesmo tempo fogo consumidor, Jó sabe que Deus, ele conhece aquilo que está no seu coração. Ele não tem dificuldade para se abrir diante do Todo-Poderoso. Então, a primeira análise reflexiva que nós queremos fazer hoje é: você conhece o Deus que você serve? Você sabe que você pode se defender diante dele? Você sabe que você pode colocar diante dele tudo aquilo que está no seu coração? Você sabe que você pode falar qualquer coisa para Deus? Você sabe disso? Ou você olha para Deus como se fosse uma autoridade policial que de repente você pode falar alguma coisa para ele e então você está aí cometendo um crime diante dele e ser levado para uma prisão? Ei, Deus conhece o nosso coração. O que você tem dito às pessoas tem trazido edificação para elas ou tem colocado-as em tristeza, em angústia, tem machucado as pessoas? Isto era o que os amigos de Jó estavam fazendo. Jó chega a dizer que eles eram médicos que não valiam nada. Por quê? Um médico que não vale nada, ele não consegue curar, ele não consegue trazer vida, ele não consegue fazer com que o exercício da sua função traga resultados que sejam favoráveis àqueles que dele necessitam. Já estava dizendo para os seus amigos as suas palavras
não tem trazido nenhum tipo de consolação. Melhor fosse que estivessem calados, porque isso seria a sua sabedoria. Muitas vezes, o silêncio é a nossa maior palavra. A última coisa que nós vamos analisar nessa reflexão de hoje é o que Jó termina dizendo no versículo 8. Ele faz o seguinte questionamento. Ele pergunta: contendereis por Deus? Contendereis por Deus? Meus queridos, quando Jó ele está reconhecendo aqui, né, a fraqueza e a dificuldade dos seus amigos, Jó está mostrando a eles que eles estavam tentando defender Deus. Deixa eu lhe dar uma notícia nesta reflexão de hoje. Você sabia que Deus não precisa de defensor? Você sabia que Deus não precisa de quem lhe defenda? Às vezes nós vemos as pessoas se colocando em cada situação constrangedora para defender Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa de advogado, Deus não precisa de defensor. Ao contrário, a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Nós é que precisamos da sua defesa. E Ele faz isso muito bem. Nós não precisamos defender o Senhor. Porque quando alguém se levanta contra Deus, a Bíblia diz que, aleluia, Ele pega e coloca um anzol na boca daquela pessoa. A Bíblia diz que Ele, né, faz com que essa pessoa ela perceba que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é que está no controle. Então, não se preocupe em ter que defender Deus. Deus não precisa de advogado. Ele tem poder para se defender sozinho. Ele diz: a mim pertence a vingança. Então, meus queridos, Deus tem poder para se autodefender. Ele não precisa de advogado. E é por que Jó está dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes, na nossa tentativa de defender o Senhor, nós condenamos as pessoas, nós tiramos das pessoas a possibilidade delas se encontrar com Deus, porque às vezes quando alguém se levanta para contender com Deus, essa pessoa às vezes está passando por alguma situação e ela precisa de receber algo de Deus que a faça conhecê-lo verdadeiramente, e alguém vai defender Deus e levanta um muro entre Deus e esta pessoa. Por isso Jó pergunta: contendereis vós por Deus? Ou seja, vocês vão defender Deus? Deus não precisa de advogado. Amém? Deus abençoe você. Espero que você tenha aprendido nessa reflexão e que isso faça com que você cresça na sua vida espiritual e na sua comunhão com o Senhor. E assim você produza melhores frutos para o reino de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que em nome do Senhor Jesus Cristo você conheça Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo você saiba viver o que diz a sua palavra, tempo de falar e tempo de ficar calado. E que você saiba que você não precisa defender ao Todo-Poderoso. Obrigado pela companhia. Continue nos abençoando, nos acompanhando e abençoe também aquele que você ama, compartilhando esta palavra e edificando-os em nome de Jesus. Até a próxima.